Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um encontro da nossa comunidade Vendedores Pro. Agora também tem uma galera tendo acesso a isso por meio do Spotify. No YouTube a gente já posta tem um tempo. E é um prazer sempre poder falar de vendas mais uma vez com vendedores, com pessoas que são especialistas nisso. E o bate-papo de hoje é sobre apresentação comercial. A arte de conduzir uma apresentação comercial que converte. Dentro de uma estrutura comercial, a apresentação, dependendo do segmento que você atue, ela pode ser o início, pode ser o primeiro contato com o teu cliente, ou ela pode ser a consequência de etapas anteriores. Geralmente, quando você trabalha com venda de serviços, você tem um processo antes. Você faz a prospecção de maneira ativa ou por meio de inbound, de forma receptiva. Existe a qualificação desse lead, o agendamento de uma apresentação comercial até chegar nessa etapa. Quando você lida com varejo, quando você lida com lojas, a apresentação comercial geralmente é o primeiro contato com o teu cliente. Mas independente se é uma venda de varejo que aparenta ser mais transacional, mas não é, não deveria ser, apesar de ser uma venda de varejo, ela tem e deve ser uma venda consultiva ou uma venda de serviço que tem um ciclo médio de venda maior, a apresentação comercial segue a mesma estrutura como boa prática. E o nosso objetivo hoje é trabalhar um pouco mais dessa apresentação comercial e deixar muito claro que a gente já teve outras aulas falando um pouco sobre isso, mas é importante que a gente veja esses nossos encontros como uma forma também de praticar, não só uma transferência de conteúdo, mas a absorção desse conteúdo. E a gente acredita que quanto mais você pratica, quanto mais você estuda, quanto mais você treina, melhor você fica. Esse é o conceito de você atingir alta performance. Não é só absorção de conhecimento, e sim aplicação prática. E às vezes na correria do nosso trabalho, na correria do dia a dia, a gente não tem como fazer essa prática. Então, entenda o momento em que a gente se reúne aqui na semana, o momento que você está no seu carro, escutando isso, como uma forma de você também praticar. Eu queria começar falando para vocês sobre algo que provavelmente vocês já passaram em algum momento da vida. Vocês estão em um shopping, por exemplo, foram comer alguma coisa, saindo da praça de alimentação, passaram em frente a uma loja. E por curiosidade, você olhou para a loja e tinha uma placa liquidação. Aí você pensa, caramba, liquidação. E que eu estou precisando de uma roupa, cara, eu vou entrar só para dar uma olhadinha. Só que ao entrar, você é tão bem atendido, que tem vergonha de sair de lá e não comprar nada. Isso já aconteceu com vocês em algum momento? Comigo já aconteceu várias vezes. Você fica com vergonha de sair de lá sem levar nada, porque a gente ativa o gatilho de reciprocidade. Quando você é bem atendido, você tende a querer devolver, dar alguma coisa em troca. E quando eu falo de ser bem atendido, não é ser simpático. A simpatia faz parte do atendimento, mas não é só você ser simpático. Ser bem atendido é você ter um problema resolvido. Porque qualquer cliente, independente do segmento que você atue, ele tem um problema. Às vezes ele tem consciência desse problema, às vezes ele nem sabe que tem esse problema, às vezes ele sabe que tem um problema, mas não está buscando solução, às vezes ele sabe que tem um problema, está buscando solução, mas ainda não te conhece, e aí é uma aula que a gente já teve falando sobre os níveis de consciência. Mas todo mundo tem um problema. E quando você faz o básico, você já gera uma expectativa alta no teu cliente, porque a maioria dos vendedores não fazem sequer o básico. Então, o que é atender bem? Eu vou dar um exemplo pessoal. A minha esposa, há alguns anos, ela costumava usar um shampoo que era muito específico. E ela gostava muito desse shampoo e só tinha um supermercado aqui na cidade que vendia. E uma vez eu estava voltando do trabalho, ela falou, poxa, eu vou passar lá no supermercado e compro meu shampoo. Só que eu já tinha passado pelo supermercado, que vende esse produto, e eu estava com preguiça de voltar. Eu falei, tá, beleza, eu vou dar uma olhada em outro supermercado ali, vou arriscar, pelo menos no final eu digo, olha, eu procurei e não tinha. Então essa era uma desculpa. Então eu cheguei no supermercado, perguntei para o primeiro fiscal, opa, boa noite, meu amigo, tudo bem? Fiscal do supermercado.
E ele me atendeu exatamente dessa maneira. Opa, meu amigo, boa noite, tudo bem? Ah, que prazer ter você no nosso supermercado. Aí eu falei, poxa, obrigado. Eu estou procurando o shampoo assim, ele é amarelo, tem um rótulo preto e tudo mais, expliquei para ele. Ele falou, poxa, meu amigo, infelizmente eu vou ficar te devendo, a gente não tem esse shampoo aqui, viu? Aí eu falei, tá, muito obrigado. Ele foi extremamente simpático, mas ele não resolveu o meu problema. E aí, passando um pouquinho mais, veio um outro fiscal comigo e falou, você está procurando alguma coisa específica? Eu falei, sim, eu estou procurando um shampoo assim, ele tem um líquido amarelo, ele tem um rótulo preto, tudo mais, parará, parará. Expliquei para ele, ele falou, cara, eu sei qual é esse shampoo. Eu não tenho esse shampoo aqui no supermercado, mas eu quero te dar algumas outras opções. Existe esse shampoo aqui, que é de um concorrente, ele tem uma fórmula muito parecida e ele atinge o mesmo objetivo que tu precisa para aquele shampoo. Então, é uma forma de você experimentar novas opções, porque tu fica muito limitado. Então, cara, eu acho que é uma boa ideia, inclusive ele está na promoção. Ele não foi simpático como primeiro fiscal, mas ele foi o cara que resolveu o meu problema. Então, só a simpatia não adianta. E a gente vai falar, pô, esse vendedor é gente boa, legal, mas ele não resolveu o meu problema. A empatia é você ter a condição de se colocar no lugar do teu cliente e saber o que ele precisa para resolver o problema dele. Então, o atendimento passa por isso. Simpatia faz parte, mas se não tiver empatia, você não vende, não converte. O primeiro fiscal me atendeu super bem, foi super simpático, mas quem resolveu meu problema foi o segundo, que nem foi tão simpático assim. Então, já aconteceu com todo mundo de você passar em frente a uma loja, entrar para dar uma olhadinha, ser tão bem atendido que você teve um impulso de comprar, porque você se sente em dívida. Quando o vendedor te atende muito bem, você tem vergonha de sair de lá e não comprar quase nada. Existe um estudo que fala que 95% das nossas decisões de compra são tomadas de forma inconsciente. A gente não sabe por que comprou. Às vezes a gente fica doidinho com o atendimento e sabe, cara, nem sei o que aconteceu aqui. Porque a venda ela acontece no lado emocional do nosso cérebro. Depois a gente justifica com racional. Então, você saiu da loja, por exemplo, comprou porque a pessoa te atendeu muito bem, e aí no final você pensa assim, pô, caramba, era o dinheiro do gás, era o dinheiro da conta de luz. Cara. Aí tu para pensar, pô, mas em compensação, eu trabalho para isso mesmo, pô. Eu me mato de trabalhar. Será que eu não posso comprar um presente para mim? Não, semana que vem vai ter um aniversário importante, eu tenho que ter essa roupa. No final das contas, eu trabalho para isso mesmo, para gastar comigo. Então, tu justifica com racional. Compra pela emoção e justifica pela razão. Mas essa emoção vem do nosso atendimento. Mesmo exemplo, você entrou numa loja só para dar uma olhada, foi tão bem atendido, ficou com vergonha de não comprar nada. Mas eu sei que o inverso já aconteceu também. Às vezes você sai de casa com o objetivo de comprar alguma coisa, você estava ali no Instagram, foi impactado por um anúncio, por uma estratégia de inbound, um tráfego pago, e fala, caramba, que legal esse produto aqui, é isso que eu estou precisando. Amanhã eu vou levantar, vou ao shopping e vou comprar nessa loja. E aí tu sai de casa, dinheiro no bolso, pronto para a compra, chegando na loja, a vendedora te atende tão seco, tu te sente tão mal atendido que tu desiste da compra. Isso já aconteceu com vocês também em algum momento, não é? Comigo já aconteceu várias vezes. Então existe o vendedor que não vende e existe o vendedor que desvende. Ele consegue a proeza de fazer com que o cliente desista de comprar. Isso quer dizer o quê, pessoal? Você pode ter o melhor produto do mundo. Você pode ter uma ótima experiência de loja. Você pode trabalhar por Incense, que é um cheiro específico do teu produto. Você pode trabalhar layout, você pode fazer trade marketing. O que vende é o atendimento. O maior tiro no pé que as empresas podem cometer é achar que o produto delas é tão bom que se vende sozinho. Não existe nada que se venda sozinho. Sempre o que vai fazer a diferença entre a compra ou não é o atendimento. Eu quero trazer um dado que eu já falei dele algumas vezes, mas que é sempre bom reforçar. Uma pesquisa de 2014 da Better Business Worldwide, que é uma empresa de consultoria da Suécia, que viajou 69 países no mundo para avaliar o atendimento ao cliente no Brasil e em todos os outros países. O nosso país ficou em penúltimo lugar, perdendo somente para o Japão. E a principal atividade que eles encontraram no atendimento ao cliente no Brasil, que fez com que a gente tivesse uma posição tão abaixo, é que
mais de 70% dos vendedores brasileiros não recebiam um cliente com um sorriso. E receber um cliente com um sorriso, todo mundo sabe que é óbvio, é simples, é o básico, mas o óbvio tem que ser dito. E às vezes a gente pensa assim, pô, mas não é todo dia que a gente está bem para receber o cliente com um sorriso. Cara, o cliente não tem nada a ver com o teu problema. Todos nós temos problema e todos nós levamos o problema para o trabalho. Não existe negócio de, eu cheguei no trabalho e meu problema é da porta para fora da empresa. Não existe isso. Você leva o teu problema para a empresa. Só que o problema não pode ser desculpa para você não conseguir produzir. Porque problema todos nós temos. O mundo inteiro tem problema. A questão é que às vezes a gente quer julgar o nosso problema ou o problema do outro com uma régua nossa. A gente não pode medir o outro pela nossa régua, porque a gente teve criação diferente, a gente tem crenças diferentes, a gente tem cultura diferente. A grande questão é, a regra do jogo é essa. É você atender bem o teu cliente sempre. Ele não tem culpa dos teus problemas. E, na real, ele também não está nem aí para os teus problemas. E a regra do jogo é essa. A gente que é adulto tem que saber disso. Eu tenho alguns professores que eles dão a primeira aula na escola meio-dia. A última, 8 horas da noite. É óbvio que o nível de motivação deles não vai permanecer. Não tem como. Mas o nosso aluno não tem culpa disso. O nosso aluno não tem culpa do cliente ter dado, do professor ter dado a primeira aula meio-dia. Então, quando falta a motivação, entra aquilo que precisa ser feito, a disciplina. A gente faz porque tem que fazer, e é isso. Eu não sou muito romântico daquela história de fazer, não, você precisa fazer aquilo que você ama. Se você tiver o privilégio de trabalhar com aquilo que você ama, ótimo, mas eu acho que você tem que amar o que você faz. Você amando aquilo que você faz, você vai ter bons resultados. E em 15 anos, treinando vendedores, formando gestores comerciais, eu não conheço nenhum vendedor que produza muito e esteja desmotivado. Não conheço. A desmotivação vem da falta de resultado. E a falta de resultado reflete no atendimento do nosso cliente. Então, é uma cadeia. A insatisfação, ela é percebida. Muita gente, quando vai contratar vendedor, fala assim para mim, Leir, eu quero um cara com sangue nos olhos. E é complicado porque não é algo que se meça. Não dá para medir isso. Mas o que eles querem dizer? Pô, eu quero um atendente, um vendedor, que quando o meu cliente chegue, pô, ele dê um sorriso pro cara. Ele seja simpático, ele seja empático. Isso são coisas que ninguém nasce assim. Você constrói ao longo da vida. Então, qualquer pessoa pode ter. Você aprende a fazer isso. Então, o atendimento, novamente, é o que diferencia entre o cliente tomar a decisão de comprar ou não. E existe esse primeiro passo, que é o primeiro contato do teu cliente com a tua empresa, e a programação neurolinguística já tem diversos estudos, inclusive já é clichê falar sobre isso, que a primeira impressão é a que fica. Então, você tem no atendimento presencial entre 3 e 5 segundos para que o cliente tenha um conceito pré-estabelecido sobre você, para saber se ele foi com a tua cara ou não. Se a gente entende que é básico receber um cliente com um sorriso, por que então que mais de 70% dos vendedores no Brasil não recebem? Porque a grande maioria dos vendedores não sabem o básico. E o objetivo desses nossos encontros, o objetivo da gente se colocar à disposição para estudar ali 30, 45 minutos, 1 hora por semana, é que a gente faça pelo menos o básico. Porque eu prometo para vocês, se vocês fizerem o básico, vocês estarão muito acima da média. Então, falando de básico de fundamentação, eu quero dar alguns passos de como a gente pode ter uma estrutura de apresentação comercial. É importante a gente também deixar claro que você não faz negócio com quem você não confia. Que você não confia em quem você não conhece. Só que tu está tendo o primeiro contato ali com o teu cliente naquele momento. Qual que é o meu objetivo ali? Demonstrar algum nível de conexão com ele. Nós criamos conexão com pessoas que têm algo em comum conosco. Então, quando eu vou iniciar um atendimento, e é claro que isso vai variar quando se trata de varejo, quando se trata de uma venda de serviço, que é um processo um pouco mais longo,
Mas eu não começo um atendimento comercial vomitando informação para o meu cliente, passando um monte de informação para ele, até porque ele nem vai absorver. O meu primeiro objetivo é criar conexão. E eu posso criar conexão recebendo ele com um sorriso, eu posso criar conexão com um aperto de mão, eu posso criar conexão por como eu recebo o que eu falo para ele. Existem várias formas de criar conexão. Agora, é importante que a gente não chegue dando característica do produto naquele momento. Até porque, lembra que eu falei logo no início desse nosso bate-papo que todo mundo que procura por você, procura pela sua empresa, precisa do teu produto, ele tem um problema. Eu não tenho como apresentar uma solução para ele sem identificar qual é o problema. Primeira coisa é perguntar o que ele quer. Mas antes disso, preciso criar coisas em comum. A calibração é um pressuposto também da programação neurolinguística, que calibrar é um movimento que tu faz para tu gerar conexão com a outra pessoa. É como se fosse um quebra-gelo. Você conversar com o teu cliente ainda sobre coisas que talvez não tenham a ver com o produto, com o serviço em si. Por que que a visita presencial, por exemplo, é que ainda mais converte? Quando você visita presencialmente o teu cliente, ainda mais converte. Porque quando tu vai no escritório dele, tu olha a foto dele, tu vê que ele é um cara mais família, tu vê que tem uma foto do clube de futebol dele, tu vê que a secretária dele estava feliz, estava triste, enfim, tu consegue perceber o ambiente. E ali tu tem toda a estrutura de comunicação. Você vai utilizar a linguagem corporal, você vai utilizar a inflexão vocal, que é tom de voz, você vai utilizar as palavras. Então fica muito mais fácil de tu te conectar, porque tu tem mais recursos e tu tem todas as possibilidades. Tu tá vendo ali quais são as formas de conectar. Poxa, eu vi que o rapaz tem, sei lá, fui na casa dele e ele tem um cachorro, eu também tenho um cachorro. É algo em comum. Eu já posso me conectar por aí. Ah, caramba, você tem um cachorro, eu tenho um poodle lá em casa também. Ah, eu já tive poodle. Pô, cara, solta pelo. Enfim, não sei que eu não entendo de cachorro. Mas se ele tem filho, poxa, que legal, cara. Qual a idade dos teus filhos? Ah, meu filho tem 10 anos. Caramba, eu tenho um filho de 11, eu tenho uma filha de 10 e outra de 8. Aí o cara, caramba, tu tem 3, como é que tu consegue? Ah, cara, aquela correria, mas é isso mesmo. Só colocar mais água no feijão. Ou seja, você está buscando coisas em comum. Isso já cria uma primeira conexão. Porque eu preciso ter esse alinhamento com ele para que ele confie em mim. Quando chega no final do atendimento, e vocês já ouviram isso em algum momento, ele vai falar assim, pô, Rian, parece que eu te conheço de algum lugar, cara, eu não sei de onde. E o cara nunca te viu na vida. Nunca te viu na vida. Por quê? Porque tu lembra alguém que ele gosta. Porque tu parece com os amigos dele. Porque nós somos produto do meio que a gente vive. Então, se eu sou um cara que curto rock, provavelmente as pessoas que andam comigo curtem rock. Se eu sou um cara que curte pagode, provavelmente as pessoas que andam comigo curtem pagode. Se eu sou cristão, provavelmente as pessoas do meu ciclo de amizade também são cristãs. E assim por diante. Nós vivemos em tribos. E quando você se conecta, dá a entender que vocês fazem parte da mesma tribo. Então, criou a conexão, todo o resto já fica mais fácil. Por isso que muita gente fala assim, a minha dificuldade é no fechamento. Eu passo o preço, o cliente não fecha. Não é no fechamento. É porque tu não criou conexão aqui. E a gente nem falou de produto ainda. A gente falou de conexão. Por isso que venda, pessoal, não é mágica, não é receita de bolo. É técnica. Existe uma técnica para você se conectar com todas as pessoas, ou pelo menos com a maioria delas. E aí a gente pode estudar programação neurolinguística, a gente pode estudar conceitos de conexão, enfim. Ian, pode perguntar. Lahiri, boa noite a todos aí. Me tira uma dúvida, esse ponto que tu tá falando é muito importante, inclusive para quem é vendedor, eu acho que vai ajudar todos que estão escutando. Nessa questão de se conectar com o cliente, pessoalmente, a gente tem mais facilidade, né, de se conectar e tudo mais, mas, por exemplo, numa ligação também é tranquilo da pessoa ter uma conexão, mas e por mensagens? Eu tenho essa dificuldade um pouco e percebo que meu time também. De maneira objetiva, Ian, eu vou dizer que pode ser que tenha uma solução, mas a resposta que eu vou te dar é que não tem como. Porque, olha só, falei da estrutura da comunicação, né? A estrutura da comunicação é separada pela ciência em 3 formatos. Linguagem corporal corresponde à maior parte da nossa comunicação. Inflexão vocal ou entonação de voz, que corresponde a uma parte menor.
e apenas 7% da nossa comunicação envolve as palavras. Quando você está tratando pelo WhatsApp, você só tem as palavras. Então, tenho certeza que alguém de vocês aqui já discutiu com um amigo, com a esposa, com o marido, já discutiu com alguém por alguma coisa que você ou ele escreveu no WhatsApp e que foi interpretado errado. Porque quando você apenas se comunica com as palavras, se eu tiver em um bom dia, eu vou entender de uma forma. Se eu estiver em um dia totalmente estressante, eu vou entender de uma forma totalmente diferente, porque não tem um tom de voz. Então, uma palavra, ela pode ter vários significados, dependendo do contexto que está inserido. Então, por exemplo, se eu colocar uma palavra aqui, Marco, você viu aquele sujeito sair daqui? É uma coisa. Agora, se eu falar, Marco, você viu aquele sujeito sair daqui? Eu estou falando de uma outra coisa totalmente diferente. Só que pelo WhatsApp eu não tenho como saber isso, porque não tem um tom de voz. Então, o WhatsApp, ele é uma ferramenta fria. A mensagem por texto é uma ferramenta fria. E quando a gente faz uma prospecção por ligação, por exemplo, ou por e-mail, a gente chama isso de cold call, se for por ligação, ou cold e-mail. Ou seja, já é frio, porque o meu lead está frio. Para um lead frio, eu utilizo uma ferramenta fria, não vai gerar conexão, porque o fluxo de esquentar ele vem do quente para o frio. Então, se eu uso uma ferramenta fria para um lead que está frio, provavelmente não vai gerar conexão. Agora, se eu estiver falando de um volume de centenas de milhares, aí faz sentido, porque tu vai fazer um disparo e as pessoas que falarem, ô Ian, tenho interesse, pega o telefone e liga para gerar conexão. Eu não estou dizendo que nunca tem que utilizar o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta para eu conectar com o próximo passo, mas ele não é uma ferramenta de conexão, porque ele tem pouca capacidade de criar essa conexão. Beleza? Então aqui, deixa eu ver que tem 2 mensagens. Eu consegui responder a tua pergunta, Ian? Com certeza. Muito bem. Muito obrigado. Boa. Então, o Marco falou dica top. Boa, Marco. Vinícius. Ô, Vinícius, nem te vi aqui, meu amigo. Boa noite. Seria interessante, quando trata-se de conversa via WhatsApp, apenas fazer o primeiro contato, marcar uma vídeo? Pode ser, mas eu acho que o cenário ideal, Vinícius, é o seguinte. Sempre o primeiro contato ser por ligação. Porque pela ligação tu consegue esquentar. Aí tu pode fazer o contrário. Tu faz a ligação, fala com o teu cliente e depois manda um WhatsApp com um link da call, se for fazer uma pelo Meet, uma reunião pelo Meet. Desculpa, Laíri, obrigado pela resposta aí. Prazer sempre participar aqui. É que eu usei como exemplo a colocação do amigo do Ian, sim, nessa questão de ter o contato via WhatsApp. Então, se eu não fiz o primeiro contato via ligação, o WhatsApp é só para tentar ter esse primeiro contato e aí puxar para o pessoal, né? Perfeito, sim. E aí a gente pode trabalhar com uma régua. Inclusive, tem uma aula falando só sobre essa régua. E a gente faz o seguinte. O Ian está ligando para o Washington não atende. O Ian fez 9 tentativas de ligação, porque as pesquisas dizem que você vai conseguir contato com o teu cliente entre a 7ª e a 9ª tentativa. Aí o Washington não atendeu. Em dias e horários diferentes, ó. Aí o Ian vai mandar uma mensagem. Ô, Washington, tudo bem? Aqui é o Ian, trabalho na Microlins. Eu consegui te colocar numa condição aqui, você clicou no link, aí não sei, vai ter que usar a referência, tá? Vou usar como exemplo que o Washington clicou no link lá e foi direcionado para uma landing page. Então, eu vou falar, ô, Washington, tudo bem? Aqui é o Ian, trabalho na Microlins. Você acessou o nosso site pedindo informações dentro de uma campanha que nós estamos trabalhando e eu tenho informações importantes para te repassar sobre isso. Estou tentando te ligar e não consigo. Ainda hoje, quando é que você tem 5 minutos para a gente falar sobre isso? Aí o Washington não respondeu. Aí no dia seguinte eu mando outro WhatsApp. Washington, eu sei que você deve estar na correria aí, mas realmente eu preciso passar essas informações o quanto antes, porque essa campanha tem um tempo limitado. Das 24 horas que você tem, quando é que você tem 5 minutos para resolver o problema sobre qualificação do teu time? Aí o Washington não respondeu. Aí no terceiro dia eu vou mandar o último WhatsApp. Washington, estou encerrando por aqui o seu atendimento. Quando for o melhor momento, você pode procurar por mim. Um abraço. Porque eu inicio e eu encerro o atendimento. Na maioria das vezes, o Washington vai responder aí. Ô, Rian, foi mal, cara, estava na correria, me liga daqui a 10 minutinhos que eu já falo contigo. Ou então, não respondeu nada, está tudo certo, é um filtro. A gente vai para o próximo. Então, a melhor forma, Ian, é se conectar realmente por ligação. Essa é a minha sugestão. Inclusive, pesquisa da MeTime mostra, em 2023, que 54% das vendas no Brasil acontecem com o primeiro contato por ligação. Daí a gente chega aqui...
Muito Boa. bom, obrigado. Nada, que isso, cara. Então, a gente inicia essa calibração, fazendo tentando gerar essa conexão. E antes de falar da nossa solução, a gente precisa entender que está ciente do problema do cara. Existe uma diferença entre você mostrar-se interessado e mostrar-se interesseiro. Às vezes, quando alguém liga para mim para fazer cold call, para me oferecer algum produto, e ele fala assim no script dele: ô, Leila, tudo bem? Eu vi você no LinkedIn, eu tenho uma solução para você. Aí eu pergunto, cara, qual que é o meu problema? Aí ele fala, eu quero saber qual é o problema. Então, como é que tu tem uma solução, pô, se tu nem sabe o meu problema? Então, isso mostra que é um vendedor interesseiro. Ele quer me empurrar alguma coisa. Agora, é diferente se eu entrar em contato com o Vinícius e falar assim: ô, Vinícius, tudo bem? Meu nome é Laíra, eu trabalho na Cavaleiro Treinamentos. Vinícius, eu tenho acompanhado vocês pelo LinkedIn e eu vejo que há muito tempo vocês estão postando uma vaga para representante comercial e eu queria entender se realmente você está com dificuldade ou se o time está crescendo tanto que você está fazendo mais contratações. Porque eu tenho uma solução para quem tem esse problema de recrutamento e seleção. Se isso te ajudar, eu queria te explicar como é que funciona. É uma outra coisa, totalmente diferente. Mostra que eu estou interessado em resolver um problema dele. Então, a calibração serve também para isso. Para eu entender qual que é o problema do cara, mostrar que eu estou ciente. Se houveram etapas anteriores, como o caso do Ian, por exemplo, que a gente trabalha aqui com o Washington. O Washington estava lá no Instagram, viu um link patrocinado da Microlins, onde o Ian trabalha, clicou no link, disse que tinha interesse, e o Ian ligou para ele, agendou uma reunião, e eles foram para a reunião para fazer a apresentação da solução. Estão no atendimento, na prestação comercial. Isso é uma coisa. Eu começo esse atendimento falando: Washington, eu quero deixar muito claro que eu já entendi o que você precisa e que eu acredito que a solução que eu tenho aqui vai conseguir atender às suas necessidades. Então, a calibração serve para isso, para eu me conectar e para mostrar, para dar um posicionamento de que eu estou preocupado em resolver um problema. Deixar claro que ali meu objetivo não é vender. O meu objetivo é apresentar uma proposta personalizada que eu acho que vai resolver o problema dele. Eu, como especialista, acredito nisso. Então, vamos lá. Fizemos a calibração, nos conectamos com esse cara, eu vou para a carta de intenção. A carta de intenção, a primeira vez que eu vi foi no livro Tom Hopkins, que é um corretor norte-americano, que ele fez muito sucesso, vendendo casos para muitos artistas, para jogadores de basquete, jogadores de futebol americano, e ele tinha técnicas de conexão muito fortes. O livro dele chama Vendas em Tempo de Crise, e é muito legal, está disponível na Amazon para quem tem o Kindle ilimitado, está disponível lá, não sei se ainda está, há algum tempo atrás tinha, mas é bom procurar. Então, o que eu vou fazer na carta de intenção? Primeira coisa, me posicionar. Isso serve para qualquer tipo de atendimento e aí você adapta para o seu negócio. Mas eu começar o atendimento, depois que eu me conectei com ele, falo assim: Fernanda, eu vou te detalhar todo o funcionamento aqui da nossa empresa. Eu vou te dizer como é que funciona o nosso prazo de entrega, vou te dizer como é que funciona a nossa garantia, vou te dizer quais são as marcas que nós trabalhamos, vou te dizer exatamente como que eu pensei nessa solução para o problema que você apresentou e como isso pode te ajudar. Agora, o que eu preciso de você ao término desse nosso bate-papo, Fernanda, é uma resposta objetiva. Um sim ou não. Qualquer outra coisa diferente de sim ou não, é óbvio que eu vou considerar como uma forma educada de você dizer não e não tem problema nenhum. Agora, se for um sim, o meu trabalho vai ser te ajudar para que nada fuja do teu orçamento e para que eu flexibilize meios e formas de investimento para que você saia daqui como uma cliente nossa. Fernanda, caso tudo fique bom para você, eu posso esperar de você uma resposta objetiva, sim ou não. É um direcionamento. E eu posso continuar. Eu posso falar o seguinte: Fernanda, eu trabalho há 10 anos no mercado de distribuição de produtos veterinários e eu posso falar do fundo do coração, Fernanda. Eu poderia trabalhar em qualquer distribuidora na minha região. Eu escolhi trabalhar na Lovet porque os valores da Lovet se encaixam muito com os valores que eu tenho, e principalmente a certeza de que o que eu estou te prometendo será entregue. Porque tudo que eu te disser aqui vai ser posto em prática. Vai ser posto em prática porque não é só a minha palavra. É a minha palavra, com todos os anos que a Lovet tem de experiência, atendendo X clientes, inclusive concorrentes como tal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me vendendo enquanto vendedor. Ela vai pensar: não estou falando com qualquer um, o cara é especialista. Segundo, eu estou vendendo a minha empresa, porque depois que eu me conecto com o meu cliente,
e eu falei que a venda ela acontece por conta do atendimento, então me conectei com o meu cliente, ela vai falar assim, beleza, já fui com a cara do Marco, está me atendendo muito bem, agora será que eu posso confiar na empresa dele? Agora eu tenho que vender minha empresa. Ela precisa ter confiança na empresa, saber que a empresa não vai deixar na mão. E eu sei que vocês já tiveram assim, caramba, o vendedor me atendeu muito bem, marcou, os caras não entregaram aqui, eu sei que é culpa do vendedor, mas os caras falharam comigo. Então, isso acontece também. Fernanda colocou alguma coisa aqui. Em casos onde precisamos levar o cliente a pensar que, de fato, tem uma dor. Tá, Vinícius, sensacional abordagem. Obrigado, Vinícius. Fernanda, em casos onde precisamos levar o cliente a pensar que, de fato, tem uma dor. Aqui eu preciso entender um pouco mais do contexto, tá, Fernanda? Eu entendi que é um cliente que ele acha que não tem um problema. Está satisfeito com o fornecedor atual. Ótimo. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é eu estar, enquanto cliente, enquanto vendedor, muito desesperado que eu vejo aquele cliente com uma tábua de salvação. Isso geralmente acontece porque eu tenho pouca prospecção. Agora, existem perguntas para a gente qualificar isso, tá, Fernanda? Por exemplo, quando o cliente me fala assim, pô, Laíri, obrigado, mas eu estou satisfeito com o meu fornecedor atual. Maravilha, Fernando, eu fico feliz que você já esteja sendo atendido, mas somente a nível de informação. O que você acha que uma empresa, uma distribuidora ou um fornecedor poderia te oferecer que hoje você ainda não tem? Aí ele pode falar o seguinte, cara, ele poderia me entregar mais rápido. Bom, então você está me dizendo que se você encontra um fornecedor, por mais que você já esteja satisfeito, mas que você encontra um fornecedor que te atenda com prazo de entrega mais rápido, você consideraria conhecer melhor esse fornecedor? Ah, não, Fernanda, sim, se me entregar mais rápido, de repente estiver dentro dos meus valores, eu posso até conhecer, não prometo nada, mas eu conheço. Opa, tu já abriu uma possibilidade. A gente sempre abre novas possibilidades fazendo perguntas. Uma pergunta abre novas possibilidades. Mas ele pode te responder assim, Fernanda. Não, Fernanda, eu estou muito satisfeito com o meu fornecedor atual, eu não tenho interesse nenhum em trocar de fornecedor, ele me atende muito bem, meu parceiro há muitos anos, eu te agradeço pela tua abordagem. Pô, maravilha, Laíri, esse telefone é meu pessoal, fica apenas a título de informação, em algum momento que talvez você precise, por algum problema, alguma coisa assim, pode contar conosco, porque eu fico feliz de você ter um fornecedor que está te atendendo, mas se você tiver alguma necessidade que talvez ele não consiga atender, eu estou aqui para isso. Grande abraço e até mais. Existe acho que um novo pensamento desses gurus de vendas que a gente vê no Instagram, que eles te forçam a achar que tu vai vender para todo mundo. Não vai vender para todo mundo. É impossível. Tu nem tem que vender para todo mundo. Quando tu vende para qualquer um, tu vai ter mais dor de cabeça do que resultado. Agora eu tenho que esgotar as possibilidades também. Não é desistir no primeiro não. Eu já falei sobre isso, mas tem uma pesquisa que fala que para você receber o sim do teu cliente, tu vai ouvir entre 5 e 7 nãos. E o que é não? Nunca é o cliente falando do jeito que eu falei. Não, Fernanda, muito obrigado, não tenho interesse. Dificilmente é. Geralmente é assim, vou conversar com minha esposa. Vou falar com meu sócio. Eu estou fazendo só uma pesquisa. Eu tenho que colocar na minha planilha. Tudo que não for sim, é não. Então, são as objeções. E a gente vai ver uma média de 5 a 7 objeções até ter um sim. Então, o que é importante? Que eu esgote as possibilidades. Que eu entenda se realmente é algo que ele não tem interesse ou se ele tem um nível de consciência baixo que eu preciso ainda educá-lo. É importante a gente ter na cabeça, Fernanda, que não existe o cara que não é nosso cliente. Ele ainda não é nosso cliente, porque a venda não termina nunca. Por isso que a gente precisa ficar em contato com ele sempre, que é o follow-up, é fazer o acompanhamento. Então, por exemplo, às vezes, quando eu comecei a trabalhar vendendo, tinha muita gente que eu ligava para oferecer curso de inglês e ela falava assim, não, obrigado, eu não tenho interesse. E na minha cabeça, com 18 anos de idade, isso ainda não é meu cliente. Na minha cabeça, 18 anos de idade, quando eu comecei a fazer prospecção ativa, eu não conseguia entender como que alguém não tem interesse em falar um novo idioma. Então, não entrava na minha cabeça. Então, não era técnica de venda, era inconformação que eu tinha. Eu não ficava conformado com isso. Eu perguntava assim, Fernanda, realmente é falta de interesse? Você não tem vontade de falar um novo idioma? Ou tem alguma coisa te impossibilitando nesse momento? Não, eu não tenho tempo. Opa, Fernanda, e se você encontrasse uma escola que atendesse a sua necessidade em relação ao tempo, que você pudesse estudar dentro da tua agenda de horários? Seria interessante? Se tivesse uma escola assim, seria. Ela poderia falar, não, é muito caro. Bom,
Se você encontrasse uma escola que estivesse dentro do teu orçamento, que você conseguisse investir, além disso, mais alguma coisa te impede de fazer um curso de inglês? Não. Então, como é que a gente descobre realmente se essa pessoa não tem interesse, ou se ela tem um nível de consciência muito baixo, ou se ela nem sabe que precisa disso? Perguntando. Então, a base de venda consultiva é trabalhar com perguntas. Inclusive, aqui na carta de intenção também. Fernando, eu consegui responder a tua pergunta? Se não, eu tento de novo, tá? Então, vamos lá. Ele responde. Beleza. Meu objetivo aqui não é convencer o cliente a fazer nada. A gente tem que entender que cada etapa do processo comercial tem um objetivo. O objetivo da calibração é gerar conexão, o objetivo da carta de intenção é dar um roteiro para ele de como vai ser o meu atendimento. Aí eu trabalho vendendo roupa, uma loja de roupa, como é que eu faço? Eu falo assim, Marco, cara, é o seguinte, meu objetivo aqui é te ajudar a você sair daqui com aquilo que você quer e atender a tua necessidade, tudo que precisa. Então, me fala exatamente o que você está buscando, que eu vou te dar as melhores opções e eu vou atuar aqui como um consultor, não como vendedor. Eu estou aqui para ser o teu personal stylist. Agora eu preciso saber do que tu precisa. Ao final, aqui, eu quero que seja muito transparente comigo. Olha, eu não gostei da roupa, não encaixou, que o meu trabalho vai ser procurar a melhor opção para ti. Mesmo que não seja aqui na loja. Beleza? Beleza. Isso é uma carta de intenção. Algum tempo atrás, eu fui fazer uma visita de negócios lá na Renner, em um shopping daqui. E eu não sei se ainda continua assim, mas existem algumas pessoas dentro da Renner que eles são formados em moda. Na verdade, eles são vendedores, eles estão ali com atendimento. Mas eles se vendem como designers de moda para te ajudar a formar um look. Então, eles chegavam, fizeram uma abordagem assim, opa, tudo bem, eu sou fulano de tal, eu atuo na parte de design em moda, aqui na loja, e o meu objetivo aqui é, caso você precise, te ajudar a montar um look para o que você precisa. Você está buscando para qual ocasião? Que aí eu te ajudo a montar o look. Então, tu muda o teu conceito porque passa um nível de autoridade maior. Não é só pelo fato de dizer que não é vendedor, é porque ele se coloca como autoridade. Todo vendedor tem que exercer autoridade. Então, aquela máxima, não é aquilo que você fala, é como você fala. Fiz a carta de intenção, mostrei para ela como é que vai ser o meu atendimento e deixei claro que ao final desse atendimento ela vai me dar uma resposta objetiva. Ou é sim, ou é não. Se for não, ótimo. Eu vou ouvir 7 nãos para ouvir um sim. Se for um sim, a venda está fechada. Então, calibramos, dissemos o que vai acontecer, me vendi enquanto vendedor, vendi a minha empresa, passando credibilidade, agora eu vou vender o meu produto, que é a apresentação da solução. Então, é importante a gente fazer um paralelo do contexto. Qual é o problema que ela tem? Deixa isso claro. Qual é a transformação que o meu produto vai causar para esse problema? Então, como é que o meu produto resolve essa bronca? Então, sei que tu tem uma dor, a gente já identificou isso. Como é que esse produto vai resolver essa dor? E por que ele vai resolver essa dor? E como a gente vai resolver isso? Então, se eu estou falando de venda de serviço, por exemplo, eu tenho um escritório jurídico. Então, eu entendo que o teu problema é um problema de divórcio. Você está passando por um divórcio e o seu cônjuge, seu ex-marido, ele quer ir para o litígio. Então, eu entendi qual é o seu problema. Eu vou te mostrar como que eu consigo resolver isso e eu vou te dizer o que eu vou fazer e como que eu vou resolver isso. Baseado, inclusive, em prova social. Uma coisa que fortalece muito é tu contar histórias. Vender é contar história. Então, tu pode falar assim, ô Marco, eu tinha um cliente, cara, semana passada, com um problema igualzinho ao teu. Vou te falar como é que a gente resolveu o problema dele. Então, quando a gente conta uma história, a pessoa se vê naquilo. E ela pensa, pô, se o Washington conseguiu resolver esse problema dele, eu também vou conseguir resolver. Então, é importante a gente trabalhar esses conceitos também de contar histórias, contanto que sejam verdade. Não abram mão de serem transparentes, de falar a verdade, porque o vendedor já tem o estigma de alguém que é mentiroso, de alguém que quer levar teu tempo, alguém que quer levar teu dinheiro. E isso é uma coisa que, graças a Deus, já tem acabado muito, tem muito empreendedor referência no mercado que diz, cara, com orgulho, eu sou vendedor, o Flávio Augusto, o João Adib, o Alfredo Soares. Então, pessoas que têm tudo sucesso e que falam com orgulho que são vendedores. Então, a gente já está mudando esse conceito. Por favor, não façamos para que as pessoas voltem atrás e pensem que realmente vendedor é trambiqueiro. Então, vamos contar a verdade, porque é muito fácil pegar um mentiroso. É só fazer mais perguntas. E o cliente, ele sente isso no cheiro. Eu vi hoje um amigo meu dizendo que o cliente é igual ao tubarão. Ele sentiu o cheiro de sangue, ele vai para cima.
E o sangue de cheira do vendedor é perceber se o vendedor está mentindo, está querendo enganar ele. Então, a apresentação da solução não tem muito o que falar aqui, porque vocês são especialistas do negócio de vocês e cada um tem um negócio diferente. Mas é sempre esse roteiro. Eu vou dizer qual é o problema dele, vou mostrar como que eu resolvo, o que eu resolvo, na verdade, e depois como que eu vou resolver isso. É a proposta de solução, como eu vou executar e como eu vou entregar. Fiz isso, aí eu vou para o próximo passo, que é um feedback. Vejam bem, eu não estou falando de preço, eu nem falei de preço, porque o preço não é agora. Não adianta eu passar preço se eu não sei se essa minha solução atende o problema dele. Washington, quer falar alguma coisa? Quer? Hoje lugar para vendedor mentiroso não existe, né, meu? Vendedor mentiroso não chega nem na porta da loja. Exatamente. O comprador sabe quando a pessoa já está mentindo. Só de olhar hoje já sabe. Exatamente. Ou você tem que passar a verdade do seu produto para o cliente, mostrar que ele vai ganhar dinheiro com você, ou você está fora do mercado. Perfeito. Até porque toda relação de venda, a maioria delas, ela é uma relação de longo prazo. Então, se tu inicia uma relação mentindo, é provavelmente que essa relação não dure muito. Isso é para qualquer coisa na nossa vida, mas também na área comercial, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho cliente aí de 20 anos que compra comigo e sempre mostrei respeito para ele, sempre mostrei a qualidade do produto. 20 anos com uma carteira com os mesmos clientes, não é fácil. Gosto das escutar você falando, sempre aprendendo, que a gente nunca sabe muito, né? A gente tem que escutar mais jovens para aprender também. É uma delícia participar das suas aulas, a gente sempre está aprendendo, mas vendedor mentiroso hoje, velho, não tem lugar para esse povo. Show, Washington. Obrigado, cara, pela contribuição. Fico feliz de sempre te ver aqui toda semana. O Washington realmente é assíduo aqui. Eu fico muito feliz de ter uma pessoa com essa bagagem, com essa experiência, que sempre contribui aqui com os nossos encontros. Fico feliz, cara. Então, antes de falar de preço, eu quero entender se a minha solução faz sentido para ele. Se é isso que ele busca, porque pode ser que não. Pode ser que ele não queira. Tem cliente que só quer saber de preço, Leire? Tem. Tem cliente que só quer saber de preço. O teu produto é mais barato? Não. Talvez ele não seja o perfil de cliente que tu queira ou que tu tenha. Pode ser, não sei. Então, não adianta eu falar de preço sem antes saber se isso atende a necessidade dele. E aqui no feedback, eu posso falar o seguinte, isso aqui é clássico. De 0 a 10, quanto essa solução parece te ajudar? E aí, geralmente, ele fala uma coisa muito aproximada de 10. E aí já puxa um gancho, por exemplo. Geralmente o cara vai falar 8, 9. Maravilha, Ian. Então, o que falta para que você me dê um 10? Qual foi a informação que faltou te repassar para você ter certeza absoluta se é isso que você busca? Às vezes ele pode falar o seguinte, depende do preço. Não, desculpa, não me fiz entender, Ian. Tirando o preço somente pela solução, somente para saber se isso te atende, de 0 a 10, quanto isso te atende? Não, me atende 10. Beleza. Aí depois a gente vai falar de preço. Mas eu posso instigar ainda mais, porque quando chegar na relação de preço, ele vai esquecer dos benefícios. Então, eu posso falar o seguinte para ele. Ô, Fernanda, me fala, só como feedback para o meu trabalho, me diz 3 coisas que mais chamaram a tua atenção na minha apresentação. O que você mais gostou? Eu gostei das marcas que você trabalha, eu gostei do prazo de entrega, eu gostei das formas de investimento que você faturar. Bacana, entendi. Então, essas foram as 3 coisas que mais chamaram a tua atenção? Sim. Então, Marco, a gente vai falar de preço agora mesmo, mas só para a gente chegar no preço, eu preciso te perguntar. Isolando o valor, a gente vai falar, como eu te disse, de preço agora. Mas tirando o preço, somente pelo que eu te apresentei, somente pela solução que a gente entrega para o teu problema, você já se consideraria um cliente da Encontro Sua Viagem? Sim ou não? Não, Marco, sim. Isso atende a minha necessidade, agora só tem que saber se cabe no meu orçamento. Beleza. O teu trabalho aí foi feito, tu vendeu a ideia, tu apresentou uma solução para o problema dele e o cliente concordou e te disse que isso realmente resolve o problema dele. Então, a tua consultoria funcionou. O teu trabalho funcionou. Agora vamos saber se vamos investir. Bia colocou uma bela aula de venda, super providencial. Obrigado. O que é isso, cara? Estou aqui com uma contribuição. Eu que agradeço pelo comentário, por vocês estarem aqui. Então, pedi um feedback. Mas pode ser que ele diga o seguinte. Cara, não. Ainda não tenho certeza. Por que ele ainda não tem certeza? Faltou alguma informação. E sejamos transparentes. Eu vou dizer, ô Vinícius,
Geralmente, quando o cliente meu me diz isso, que ele não tem 100% de certeza, é porque talvez faltou eu passar para ti alguma informação que é muito importante. Qual é a informação que você precisa ter acesso para saber se realmente isso te ajuda ou não? A Vinícius vai falar. Ah, cara, é que eu não entendi muito bem esse negócio aqui de como é que funciona a tua instalação. Pô, maravilha, perfeito. Obrigado pela oportunidade de explicar melhor como é que isso funciona. Vou lá, volto e explico. Consegui me fazer entender, Vinícius? Você vê que é diferente de falar, tu conseguiu entender, Vinícius? Pode passar a percepção para o cliente, falar, o cliente pensa assim, pô, tu acha que eu sou idiota? Entendi, pô. Então, quando eu digo assim, conseguir me fazer entender, eu estou tirando a responsabilidade dele e colocando para mim. É uma modificaçãozinha que parece que não faz diferença, mas faz total diferença. Porque eu não posso perder a conexão com ele. Porque nesse momento a gente já tem um momento de conflito, que é diferente de confronto. Lembra que a gente já falou sobre isso? Conflito é quando nós dois estamos dispostos a entender o outro. Qual que é o conflito? Eu quero vender para ele pelo melhor valor possível para mim, para a empresa, e ele quer pegar o melhor produto, mas pelo menor valor possível. Isso é uma relação de conflito. Confronto é quando eu quero mostrar para ele que ele está errado. Eu falar assim, Vinícius, cara, acabei de te explicar aqui, como é que tu não entendeu? Eu já te expliquei isso. Isso é confronto. Parece absurdo para nós que somos especialistas em vendas, mas eu posso garantir para vocês, muito vendedor faz isso. Muito vendedor faz isso. Eu estava vendo um vídeo ontem de uma de React, né, no YouTube, de atendimentos pelo iFood. Cara, eu vi cada absurdo que eu não acreditava. De falar assim, o cara deu uma estrela lá para um restaurante no iFood e falou assim, poxa, paguei e não vieram entregar o meu pedido. Aí o restaurante respondeu assim, fiquei com fome e comi teu lanche, otário. Parece absurdo, né? Mas acontece, cara. Tem gente fazendo isso. E aí, quando eu paro para pensar, é com essa galera que a gente está competindo no mercado. Como é que a gente não está milionário ainda? Porque a maioria das pessoas estão fazendo isso. É claro que é uma jornada e a gente vai chegar lá, mas a maioria das pessoas faz muita merda. Por isso, quando a gente faz o básico, a gente já está acima da média. E o que a gente está falando aqui é o básico. É uma estrutura básica. Recapitulando. Calibração para me conectar, carta de intenção para me posicionar, apresentação da solução para mostrar que eu estou interessado em resolver o problema dele e antes de falar de preço, saber se ele conseguiu absorver tudo que eu passei para ele e se isso realmente atende a necessidade dele. Laíre, eu consegui me conectar com ele, eu fui muito claro, ele me disse que no final ele vai me dar uma resposta objetiva, se ele gostar ele fecha, se ele não gostar ele não fecha, e tudo bem. A solução que eu apresentei para ele faz sentido e ele disse que é isso que ele procura. Cara, se ele passou por tudo isso, a venda já está feita. Só tem que saber se ele tem condições de investir. Aí a gente vai para a negociação. Deixa eu ver o que o Vinícius colocou aqui. Básico bem feito, já saímos na frente muito, porque a maioria das pessoas faz muita merda. Então, depois que eu dei o feedback, ele me fala assim, cara, Laíro, beleza, gostei de tudo, é isso que eu quero, bora falar de preço. Vamos falar de preço. Só que aqui já é uma aula de negociação e não é o intuito desse encontro de hoje, mas o que eu queria mostrar para vocês é que muito vendedor tem dificuldade na hora da negociação porque ele diz que ele tem que quebrar a objeção, porque não cumpriu as etapas anteriores. A negociação não é para tu quebrar a objeção. Tu quebra a objeção aqui, no feedback. Se tu quebrou todas as objeções no feedback, tu vai chegar na negociação e não tem mais o que questionar. É uma questão de preço. Negociação é preço. Não é para tu persuadir, não é para tu convencer, não. É saber se o cara tem condições de investimento ou não. Porque a venda já foi feita. As objeções já foram quebradas. Ele já me disse, Washington, cara, gostei de tudo, eu realmente quero trabalhar com as roupas que você fornece, cara. Agora, só quero saber se está dentro do meu orçamento, porque eu tenho uma limitação, tá vendo que a minha loja é pequena, vamos ver o que tu consegue fazer. Aí a negociação é o seguinte, cara, eu vendo no mínimo 1.000 peças por mês, mas para a gente iniciar uma parceria, cara, eu estou vendo que você disse que não tem condições de investir 1.000 peças por mês, se eu abrir uma exceção, e cara, para a gente iniciar essa parceria, por minha conta e risco, nem vou falar com a fábrica, se eu te vender 200 peças, isso te ajuda? Porra, ajuda, a gente começa. Beleza, meu irmão, conta comigo, parceria para isso. Isso é negociação. É você saber até onde você pode abrir mão, até onde o cliente pode abrir mão, qual é o teu limite, qual é o limite dele e pronto. Não tem que ficar quebrando objeção na negociação.
Óbvio, invariavelmente vai ter cliente que vai voltar com objeção na negociação e está normal. Só que o meu trabalho é diminuir essas possibilidades antes de chegar na negociação. Pode falar, Washington. Isso se chama carta na manga. Você não pode ficar todas as cartas para o cliente, né? Você tem que ter as cartas na manga. O cliente vai conversando, você sabe até onde você pode chegar e vai soltando umas cartas. Mas eu queria finalizar aí, porque tem uma frase sua que eu estou levando para frente. Vendedor que tem vergonha não ganha dinheiro. Exatamente. Vendedor que tem vergonha não ganha dinheiro. E esse princípio que o Washington colocou, tem vendedor que faz isso, ele coloca todas as cartas na manga da negociação. Então o cara fala assim, pô, Laíre, eu gostei do teu produto realmente, como eu disse, atende a minha necessidade, mas, cara, é que tá caro para mim. Aí eu falo o seguinte, pô, Marco, fica tranquilo, cara, eu vou parcelar para ti de 10 vezes, vou te dar 10% de desconto e eu ainda vou fazer o pagamento para daqui a 15 dias, beleza? Tu colocou todas as cartas na manga de uma vez. Tu colocou tudo que tu tinha. Aí se ele falar assim, pô, Laíre, obrigado, mas ainda tá pesado. Acabou. Tu não tem mais o que fazer. Negociação é um jogo de realmente colocar cartas de pouquinho. É como se eu falar pro Washington assim, pô, Washington, cara, a minha casa fica a 50 quilômetros daqui. Tu pode me dar uma carona? Aí o Washington vai falar, cara, 50 quilômetros é muito longe, eu não consigo te dar uma carona. Pô, beleza, entendi, Washington. Mas assim, cara, a parada de ônibus fica 3 quilômetros daqui. Tu me dá uma carona até a parada de ônibus? Aí eu acho, pô, na parada de ônibus eu te levo. Maravilha. Eu não queria que ele me deixasse em casa. Eu realmente queria que ele me deixasse na parada de ônibus. Mas eu não jogo todas as cartas que eu tenho na manga de uma vez. Aí é princípio de negociação. A gente pode fazer um encontro só de negociação. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que existe uma estrutura de atendimento, porque a maioria dos vendedores atendem de qualquer jeito. E quando eu tenho uma empresa que eu tenho 5 vendedores atendendo de um jeito diferente, a empresa não tem um processo. Cada vendedor tem um processo. E por que isso é ruim para o vendedor? E eu sempre vou defender que as coisas têm que ser boas para o vendedor. Porque o processo de aprendizagem, ele acontece principalmente no dia a dia. Então, se eu tenho do meu lado o Washington trabalhando comigo, o Ian, o Marco Antônio, o Vinícius e a Fernanda, e todos eles têm o mesmo discurso todos os dias, eu vou absorvendo aquilo. E eu vou treinando aquele discurso todo dia. E eu vou ficando bom, porque não tem ninguém que repita todos os dias a mesma coisa, corrija todos os dias a mesma coisa e continue vendo aquilo. Agora, se de um dia o Ian faz de um jeito, o Washington faz do outro no outro dia, aí o Marco Antônio ontem fez diferente, a Fernanda daqui a uma semana faz diferente, o Vinícius hoje atendeu diferente, fica difícil de aprender. Porque eu tenho acesso a muita informação, eu tenho infobesidade, informações em excesso, e eu não consigo absorver nada. Porque eu não me torno especialista fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu me torno especialista desenvolvendo uma seara específica de conhecimento. Então, quando está todo mundo falando a mesma língua, é bom para todo mundo, porque todo mundo treina com o mesmo processo. Lembrando, para a gente fechar, calibração, me conectei. Carta de intenção, me posicionei. Apresentação de solução, ofereci de forma interessada e não interesseira. Feedback para fazer realmente, para entender realmente se fez sentido para o meu cliente. Se isso foi feito, a negociação é basicamente entender o preço e aí é partir para assinar contrato. Já vou te dar a palavra, Vinícius, mas muito vendedor também diz que tem dificuldade na hora do fechamento. Cara, eu até negocio, faço orçamento, mas tenho dificuldade de fechar. Cara, não é para ter dificuldade de fechamento, porque o fechamento é uma etapa burocrática. Caramba, gostei de tudo, o valor ficou dentro do meu orçamento, beleza, só assinar o contrato agora, meu amigo. Explico como é que funciona. É porque as outras etapas não estão sendo seguidas. Então, problemas que eu deveria ter resolvido aqui nas etapas anteriores, eu estou levando para o fechamento. Então, não é um problema do fechamento, é um problema de falta de etapa. Então, antes de liberar aqui para o Vinícius falar, a Roberta está ouvindo-te do meu lado aqui, aprendendo muito. Maravilha, um abraço, Roberta. Obrigado por estar acompanhando também. Vinícius, fica à vontade, meu amigo. Laíri, sempre muito bom, como o Washington falou aqui, sempre muito bom participar, porque é sempre uma aula, sempre uma escola aqui. E a prática da venda, né? Eu acho que assim, a gente fala de fazer o básico bem feito, é praticar o diário, né? A gente vai aprendendo a lidar com situações porque a gente lida com pessoas. E eu, com o meu time, eu venho me apaixonando a lidar com pessoas, a investir em desenvolver e capacitar pessoas, porque eu acredito muito nisso. E quanto mais eu faço,
mais eu vejo o resultado das pessoas se evoluindo, crescendo, né? E isso é muito, muito bom. Sim. E o que você me colocou aqui, em relação à aula que eu tive hoje contigo, Laíri, é o que você falou, não tem segredo, são técnicas, né? A gente não tem que fazer aqui, inventar algo mirabolante. E segundo o Peter Drucker, às vezes ele, que é o pai da gestão, muitas vezes ele queria se fazer como ignorante e fazer perguntas transformadoras. José Salib Neto, eu estou indo agora, dia 12, fazer um workshop com José Salib Neto e Sandro Magaldi, que estão lançando o livro agora, Como Fazer Perguntas Transformadoras, que José Salib Neto trabalhou de perto, né, junto com Peter Drucker, e é uma obra que, inclusive, eu indico aqui, está sendo lançado, né, foi a pré-venda, e eu acredito muito, Laíri, que quanto mais perguntas bem elaboradas a gente faz, melhores serão os nossos resultados, as nossas negociações. Dentro da Lovett, a gente trabalha, o meu primeiro valor, que está, né, entre os valores da empresa, é transparência. E quando a gente sabe praticar isso, a gente acaba tendo o prazer de ter a experiência do cliente como um resultado incrível, né? A nossa NPS, graças a Deus, está acima de 90, justamente por causa disso. Mas eu tenho muita vontade de fazer cada vez mais pesquisa de satisfação do cliente, porque eu acredito que através das críticas construtivas que a gente consegue melhorar o nosso atendimento, melhorar a nossa performance e buscar alta performance, que é o que a gente mais precisa. O porquê que eu estou falando tudo isso? Para te elogiar. Não é à toa que você foi considerado o melhor do Brasil em treinamento, em treinar vendedores. E, cara, uma hora aqui da gente tendo uma aula de como performar mais, como vender melhor e como ter a experiência do cliente cada vez mais satisfatória, né? Então, parabéns, obrigado pelos ensinamentos aqui. Sempre muito bom saber que eu posso melhorar muito as abordagens aos clientes, fazendo perguntas e não querendo dar as respostas antes, né? Então, parabéns, Laíri, obrigado, viu? Maravilha, Vinícius, muito obrigado, cara. Eu fico lisonjeado por isso. E é que não é papo furado, não é demagogia. A gente vem para esse encontro da semana realmente como contribuição, como forma de ajudar, porque está muito ligado ao que eu acredito. Eu acho que se a gente tiver vendedores bem treinados, vendedores praticando técnicas, praticando conceitos, fazendo o básico, a gente consegue fazer, sim, do mundo um lugar melhor. A gente vai ter clientes mais satisfeitos, esse cliente satisfeito, ele volta para casa mais feliz, ele volta comprando mais, ele indica para mais pessoas, a empresa cresce, a empresa crescendo contrata mais vendedores, a gente vê o crescimento da Lovett aí, fantástico, porque os vendedores estão vendendo mais e os clientes estão mais satisfeitos, então eu acredito muito nisso. Fico feliz pela contribuição de vocês e podem contar sempre comigo. A gente vai ter novo encontro de semana que vem e eu quero agradecer a oportunidade também. Pode falar. Você, como especialista, me ensinou desde ontem que às 11 horas da noite você estava montando esse momento e aí você estava trazendo os tópicos para você entregar o melhor, sendo especialista, sendo muito bom no que faz. Então, ontem você estava já me ensinando que a gente precisa se preparar sempre para entregar o melhor. Então, cara, eu sou um fã seu, de verdade. Não é aqui rasgar, não, mas a gente vê os movimentos que você faz, a responsabilidade que você está assumindo cada vez maior, né, de se apresentar, de colocar quem é o Laíri, e mesmo sendo um especialista, ontem, às 11 horas da noite, você estava... E vai saber até que horas você foi, mas vale ressaltar isso. Eu acho que a gente tem que reconhecer quando a entrega é 100%, acima de 100%, tá? Então, cara, parabéns, viu? Obrigado, muito obrigado. E é isso, não tem ninguém que saiba tanto que não tenha capacidade de aprender. Eu estou tentando trazer, na semana que vem, eu fiz uma palestra segunda-feira com o Head de Inovação da TOTUS. Na verdade, ele é Head de Inteligência Artificial da TOTUS. E, cara, assisti a palestra dele fantástica, tem muita novidade, muita coisa acontecendo que a gente não sabe. Vou tentar trazer ele para a semana que vem, a agenda dele é apertada, mas qualquer coisa a gente vai ter um tema interessante para falar na semana que vem também.
Muito obrigado, pessoal, pela disponibilidade de vocês. Quer falar alguma coisa, Washington? Queria falar assim que aqui a gente é tão legal que assim, um no Belém, um no Pará, outro de Minas Gerais, um de São Paulo, e a gente interagindo assim, cada um no seu segmento, né? E é difícil falar para todos os segmentos, mas toda vez que você fala, alguma coisa a gente aprende, eu aprendo, um aprende, outro aprende, uma coisa que você fala assim que a gente tira para nós, né? Uma lição. É isso aí mesmo. Que bom, meus irmãos. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite para vocês, bom trabalho e boas vendas amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau. Forte abraço, Lahiri. Um abraço. Boa noite aí para o senhor. Prazer.